Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Videocast, que é um projeto da Educação Médica Continuada, que faz parte, obviamente, da nossa associação. Meu nome é Sandra Bastos e eu sou membro do Comitê de Educação Médica Continuada. Hoje nós estamos aqui com um grande prazer de conversar com o Alexandre Chiavegato Filho, que é professor livre-docente de Inteligência Artificial pela USP, e vamos aqui conversar aqui num bate-papo sobre inteligência artificial na saúde e ver o que ele pode aqui nos trazer de curiosidades e informações no geral. Como vai, Alexandre? Tudo bem? Muito prazer por ter aceitado aqui o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E daí, assim, eu estava falando antes com você, que esse universo da inteligência artificial é algo muito diferente aqui no mundo da medicina, e a gente não sabe, no mundo da otorrinolaringologia, pelo menos para mim. E daí, eu queria que a gente começasse conversando com coisas muito básicas mesmo, do entendimento do que é a própria inteligência, do que é a inteligência artificial. Tem um nome que é um pouco que eu fico meio sem entender, que é machine learning, que eu queria que você falasse um pouco, e bem básico mesmo, para a gente começar tateando aí esse universo aí dessa tecnologia. Vamos, claro. Então, é importante primeiro deixar claro que a inteligência artificial já é uma realidade hoje na nossa vida, né? Por mais que ainda não tenha, não seja uma área hoje de aplicação prática muito forte dentro da medicina, já é em muitas outras áreas, né? Então, no momento que a gente acorda, no momento que a gente vai dormir, esses algoritmos já nos ajudam em decisões ao longo do nosso dia, né? Seja em decisões sobre o que a gente vai ler numa rede social, né? São algoritmos de inteligência artificial que estão lá predizendo quem que são os nossos os melhores amigos, que a gente vai ler, etc. Né? Aí as pessoas pegam um carro, elas vão trabalhar, é um algoritmo de machine learning que está orientando a rota de trânsito via Waze, via Google Maps, tudo isso, a inteligência artificial é machine learning. Né? Até o momento do trabalho, pesquisar alguma coisa no Google, o Google é machine learning, ChatGPT, obviamente, né? Cada vez mais profissionais de saúde estão usando o ChatGPT para tirar algumas dúvidas, isso é machine learning, isso é inteligência artificial. Né, as recomendações do Netflix, quando a gente chega em casa, é inteligência artificial que está predizendo qual série que a gente vai gostar de assistir, etc. Então, é importante deixar claro que já é uma realidade, né, em boa parte da nossa vida. Ainda não chegou com força na área da saúde, simplesmente porque a área da saúde é mais consequente. Tá? Mas é uma certeza. O nosso laboratório, na Faculdade de Saúde Pública da USP, e outros laboratórios aí ao redor do mundo, têm encontrado que são os mesmos algoritmos, tá? Os mesmos algoritmos que funcionam para o Google, que funcionam para o Waze, que funcionam para o Instagram, que funcionam para o Netflix, são os mesmos algoritmos que funcionam na área da saúde. Então, é uma questão de tempo, de ajuste e de cuidado, né? A área da saúde, ela é muito mais consequente do que essas outras áreas, né? Então, se um algoritmo erra, se é melhor virar à esquerda ou melhor virar à direita, é um problema, obviamente, esse erro, mas não é tão grave quanto um algoritmo que auxilia erradamente o profissional de saúde em relação a diagnóstico ou a prognóstico de pacientes. Tá? Então, a gente só precisa ter um pouco mais cuidado, mas é a mesma coisa. Tá? Então, e retomando a questão da definição, então. Porque eu adoro, assim, eu já ouvi você falando sobre o que é inteligência, que eu falei assim, nossa, é a definição mais, assim, objetiva do que é inteligência, foi quando eu ouvi você falar. Então, eu adoraria que você falasse aqui para os nossos sócios. Então, inteligência artificial, né? Então, é a capacidade de máquinas tomarem decisões inteligentes, né? Inteligência artificial, máquinas tomando decisões, máquinas, computadores, algoritmos, tomando decisões inteligentes, isso é inteligência artificial. Né? O grande desafio é definir inteligência, né? Que Sim. É um desafio aí filosófico, sociológico, aí de décadas e décadas e séculos, né? Definir inteligência. Existem várias definições para inteligência. A mais comum é a capacidade de tomar a melhor decisão possível a partir da informação disponível. Sim. Tá? Então, você tem uma informação sobre o assunto, você tem que processar essa informação e resolver esse problema, ou tomar essa decisão a partir dessa informação. Uhum. Tá? Essa informação, o fato de ter uma informação é chave. Tá? Porque se você toma a melhor decisão sobre um assunto sem nenhuma informação sobre o assunto, né, uma área que você absolutamente não conhece nada, e você toma a melhor decisão possível, isso daí é sorte, daí não seria inteligência. Então, você precisa ter informação sobre o assunto para processar essa informação, tá? E resolver esse problema, tomar essa decisão, etc. Tá? Então, essa seria a definição de inteligência. Então, a capacidade de tomar a melhor decisão possível a partir da informação que você tem. Qual que é a consequência dessa definição de inteligência? É que, no fundo, é um problema de processamento de informação.
tá? Principalmente por informação, processamento de dados, tá? Então, você tem informação sobre o assunto, você tem que processar essa informação e usar essa informação da melhor forma possível. Então, no fundo é um problema de análise, processamento de informação, análise, processamento de dados. Certo. Tá? E aí, onde é que entraria machine learning nessa história? Então, definimos inteligência artificial. Onde é que entraria machine learning nessa história? Então, existem duas formas de máquinas tomarem decisões inteligentes. Tá? Ou você programa a máquina, ou seja, você coloca lá as regras na máquina, no computador, no algoritmo, o que você quiser. Você coloca lá as regras lá dentro e o computador, a máquina, vai seguindo essas regras. Tá? Isso é uma forma de um computador tomar decisões inteligentes. Tá? Isso é uma área que hoje a gente chama de boa e velha inteligência artificial ou inteligência artificial clássica. Tá? Você ia lá e escrevia, por exemplo, né, auxilia um diagnóstico. Se o paciente tem esse sintoma, tem aquele sintoma, tem essa idade, tem esse histórico, tem não sei o quê, então provavelmente o problema dele é esse. Tá? Você ia lá e escrevia as regras mesmo. Certo. Tá? Isso é como se ele fosse pré-orientado, né? Como se fosse pré-orientado. Exatamente. Via mas era assim que funcionava também, né? Outro exemplo assim, mais do mundo real, era o Google Tradutor, até 2016. Tá? Como é que era o Google Tradutor? Pré-machine learning, isso é antes de machine learning. O Google Tradutor era um conjunto de regras de dicionários e gramática. Tá? Que os pesquisadores do Google iam lá e colocavam nas regras, lá no algoritmo, né? Tá aqui as regras do dicionário, tá aqui as regras de gramática, siga essas regras, e o Google Tradutor seguia essas regras, e era horroroso. Não sei se você lembra de como é que era o Google Tradutor até 2016. Sim. Era péssimo, né? A frase terminava no meio, não fazia sentido, era tudo literal, era muito ruim, porque ele estava seguindo isso. Desde 2016, o Google Tradutor é algoritmo de machine learning. Tá. Como é que funciona isso? Com machine learning, existe aprendizado. E é realmente o aprendizado, né? Às vezes as pessoas acham que a gente está usando uma metáfora, etc. Não, existe aprendizado de regras mesmo. Tá? Então, o algoritmo do Google Tradutor hoje aprende via exemplos de traduções. Tá? Então, ele tem lá vários exemplos de livros e exemplos desses mesmos livros traduzidos pelos melhores tradutores. Tá? E o algoritmo vai aprendendo via esses exemplos as regras para fazer uma tradução. Isso é machine learning. Aprendizado de regras via exemplos. Tá? Então, hoje a gente não insere mais as regras no computador. O computador tomar uma decisão inteligente. Nós orientamos o aprendizado do computador. Orientamos o aprendizado do algoritmo. Tá? Então, nós colocamos ali os exemplos e nós vamos orientando, acompanhando esse processo de aprendizado de regras. E é assim que nós humanos aprendemos boa parte das coisas que nós temos que fazer hoje, né? Via exemplos. Exatamente, porque assim, o ser humano ele aprende com repetição, né? Então, se você dá a informação, você repete aquela informação e ele aprende pela repetição, né? E o computador, pelo jeito, ele aprende em base de alguma coisa. Você dá uma base e ele mesmo vai se nutrindo daquela informação que, sei lá, mas alguma informação foi dada. Então, assim, alguma informação foi dada e só que ele mesmo gera o raciocínio, como se fosse um raciocínio, né, em cima daquela informação que foi gerada, é isso? E é bem parecido como nós aprendemos, né? Então, humanos, quando nascem, sabem fazer pouquíssimas coisas, né? A gente tem a nossa arquitetura neural, natural no nosso cérebro, e nós sabemos, sei lá, respirar, sabemos bater o nosso coração, essas coisas super básicas. Tudo que nós aprendemos desde então veio via exemplos. Sim. Tá? Por exemplo, né, uma criança aprendendo a lei da gravidade. Ela joga uma coisa no chão milhares de vezes. Tá? E na 15ª vez que ela joga no chão, ela fala, ok, tudo que eu jogo no chão vai cair. Aprendi a lei via exemplos. Tá? Ela não recebeu lá as contas matemáticas da física, tá, pré-definidas. Ela foi aprendendo via exemplos a entender que as coisas que são largadas caem no chão. Tá? E é mais ou menos assim que os algoritmos aprendem, via exemplos, via dados. Tá? Então, eles vão aprendendo do zero, a partir de uma arquitetura neural artificial, né, no caso dos algoritmos, né, aprendendo como fazer essas conexões neurais, né, de forma a aprender a tomar essas decisões difíceis, essas decisões complexas. E é tudo via exemplo. Tá. É impressionante, né? Assim, é um pouco difícil assim, de entrar na nossa cabeça, mas eu entendo. Né? Dá para entender assim, se a gente se baseia com o ser humano, né? Porque... E assim como nós, humanos, né, os algoritmos também aprendem muito melhor via exemplos do que via regras pré-definidas. Né? Exemplo, se a gente fosse aprender a andar de bicicleta, né, você pode ter aulas teóricas de como aprender a andar de bicicleta por anos.
né? Você não vai aprender a andar direito de certo, bicicleta. certo. Porém, você vai lá e tenta, e erra, e faz, não sei o quê, e em pouco tempo você já sabe aprender de bicicleta. Por quê? Porque você aprendeu via exemplos, não via regras pré-definidas. Você foi desenvolvendo as regras na tua própria cabeça. Né? Via esses exemplos que você foi tendo, de cair, de tentar subir, de andar, e por aí vai. Então, quando a gente aprende via exemplos, a gente consegue regras muito mais complexas do que as regras que a gente receberia, e é por isso que esses algoritmos, por isso que a área de machine learning hoje domina a inteligência artificial. Tá? Porque via aprendizado, as regras conseguem ser muito mais complexas, tá? E conseguem acertar muito mais do que aprender via regras pré-definidas. Então, se a gente repetir aqui o que seria machine learning, é ela aprender em cima dos exemplos, e essa tecnologia vai ser aplicada com a inteligência artificial, assim, é isso? Não, é uma forma de inteligência artificial. É uma forma de inteligência artificial. Isso, que seriam essas duas áreas, né? Ou o computador, a máquina, toma decisões inteligentes via regras pré-definidas, ou o computador, a máquina, aprende essas regras. Tá? Machine learning é simplesmente o aprendizado dessas regras. Tá? Então, o algoritmo ele vai aprender a fazer uma tradução. Tá? Via esses exemplos de milhares de livros e milhares de livros traduzidos, ele vai vendo qual palavra vem seguida da outra, quando começa numa língua assim, termina com a outra língua assim. Então, ele vai entendendo e desenvolvendo essas regras a partir desses exemplos, né? E aí ele consegue aprender regras muito mais complexas, né? Que é basicamente como nós aprendemos, né? A grande maioria das coisas que nós sabemos hoje é via exemplos. É via exemplos, né? E é isso, são os exemplos e a gente repete, né? Que foi o exemplo da bolinha, você repete, aí aquilo fica, né, memorizado. Aí uma hora fica lá nossas regras, que a gente não consegue explicar direito, tá? Mas estão no nosso cérebro ali, a gente aprendeu a regra ali, tá? E por que a gente não consegue, e às vezes é uma crítica que se faz à inteligência artificial, né? Do tipo, é uma caixa preta, não dá para entender. Na verdade, dá para entender muito mais as regras do que o cérebro humano, que é a verdadeira caixa preta. Tá? O cérebro humano a gente tem muita dificuldade de explicar, né? Eu sempre uso o exemplo, né, de diferenciar um animal de um outro, né? Por exemplo, um hipopótamo do rinoceronte, por exemplo. As pessoas têm muita dificuldade de explicar por que elas batem o olho no hipopótamo, aquilo é hipopótamo. Tá? Porque aí elas tentam, porque é gordinho, porque tá na água, mas não é por causa de nada disso, né? Você pode botar fora da água, você pode botar o hipopótamo magrinho. Porque nós desenvolvemos regras complexas na nossa cabeça. Quando a gente bate o olho, a gente sabe que animal é esse, porque a gente aprendeu via exemplos. E as regras estão aqui na cabeça. Tá? Não foram regras que passaram para a gente, né? A gente desenvolveu via nossa arquitetura, né, as conexões neurais que a gente tem, a como tomar uma decisão que isso é um hipopótamo, que isso é um rinoceronte, etc. Então, essa é a verdadeira caixa preta, o cérebro humano. Tá? E é por isso que a gente consegue tomar decisões inteligentes. Porque decisões inteligentes são complexas. Decisões inteligentes não tem uma justificativa simplista por trás. Tá? Então é muito difícil a gente tentar simplificar uma decisão inteligente, mas ela está no nosso cérebro, tá? Via nossas conexões neurais. Muito legal. Agora, me fala que nessa minha investigação aqui sobre esse universo aí da inteligência artificial, eu me deparei com o termo Deep Learning. Então, assim, só para diferenciar o que seria um machine learning de um deep learning, se faz algum sentido essa comparação ou o que é exatamente? Assim, então, deep learning é um tipo de estratégia, um tipo de arquitetura de machine learning, tá? Uma forma de aprendizado de regras de machine learning. Da mesma forma que a gente tem as nossas conexões neurais, existe uma forma artificial de conexões neurais, que é via redes neurais artificiais, tá? Onde tenta se replicar o cérebro humano, que foi uma tentativa durante muito tempo na área de inteligência artificial, né? Porque até hoje, né, a coisa mais inteligente que existe no mundo é o cérebro humano. Tá? Então, é natural, quando a gente está buscando uma inteligência artificial, tentar replicar o cérebro humano, e durante muito tempo foi assim. Tá? Tentou se replicar como as conexões neurais humanas funcionam de uma forma artificial. Isso são as redes neurais artificiais que dominaram a área de machine learning durante muito tempo. E deep learning é simplesmente redes neurais artificiais com várias camadas, né? Redes neurais artificiais complexas. Tá? Hoje, a área de inteligência artificial já saiu um pouco disso, de tentar copiar o cérebro humano. Tá? Então, via tentativa e erro, se descobriu outras arquiteturas de aprendizado muito mais complexas do que o cérebro humano, que funcionam de forma muito diferente do cérebro humano, mas que tomam melhores decisões do que ficar simplesmente imitando o cérebro humano. Eu costumo usar o exemplo do avião, né? O ser biológico que melhor voa bate asas. São os pássaros, os seres biológicos. Avião não bate asas. Por quê? Porque de forma artificial se descobriu que a gente consegue fazer algo melhor do que o ser biológico que melhor faz isso. É a mesma coisa com o cérebro humano.
Tá? Então, a gente já descartou essa ideia de tentar copiar diretamente o cérebro humano e fomos descobrindo outras formas de aprendizado de regras complexas que hoje já se parecem muito pouco com o cérebro humano. Tá? Mas, historicamente, sim. Historicamente, eram essas redes neurais artificiais que juntas, né, com várias redes, viram deep learning, né? Aprendizado profundo, redes neurais profundas. Tá. Mas usar também a base como cérebro, assim, pelo menos tinha uma referência ali inicial, né? Mas... Exatamente, foi assim que começou, né? E funcionava relativamente bem, copiar, né? A mesma forma do avião, no início batendo asas, etc. Funcionava, mas foi se descobrindo via tentativa e erro que existe uma forma melhor e foi se seguindo nessa direção. Ou seja, cresceu muito mais, né? E assim, independente do que o modelo, né? Do cérebro humano. Exatamente. Agora, fala para mim aqui, dentro desses conceitos, como que a gente conceituaria? Porque, assim, você fala muito de algoritmo, né? Que, assim, é o quanto que esse meu, vamos dizer, universo da otorrinolaringologia conhece. A gente usa o termo algoritmo, né? Mas aí a gente usa como se fosse o caminho para a gente fazer as coisas assim, sabe? Mas o que seria capacidade computacional e Big Data, que daí Big Data já é algo que a gente, já é uma terminologia que a gente já está mais familiar, né? Mas aí, como esses três conceitos entram aí nessa questão toda da inteligência artificial? Então, são três conceitos chaves aí para o crescimento da área de Machine Learning nos últimos anos. Tá, então, em primeiro lugar, a grande quantidade de dados, né, o Big Data, o Big Data, é fundamental para aprendizado dos algoritmos. Os algoritmos precisam de exemplos, tá, para aprender, porque é exatamente isso que eles estão fazendo, né? Aprendizado via exemplos, né? Então, quanto mais exemplos de mais qualidade, é fundamental para a melhoria das decisões dos algoritmos, né? Exemplos diversos, exemplos de diferentes pacientes, exemplos de diferentes regiões, são cada vez mais importantes para esses algoritmos aprenderem a tomar decisões. Tá? Um dos motivos do crescimento aí da área de Machine Learning, tá? Há cerca de décadas atrás, 3, 4 décadas atrás, não existiam esses dados, né? Então, os pesquisadores de inteligência artificial, de Machine Learning da época, mostravam meio que na teoria, né? Que esses algoritmos conseguiam aprender, porém eles não tinham dados, em primeiro lugar, e em segundo lugar, não tinham capacidade computacional para o aprendizado desses algoritmos. Tá? Os algoritmos aí exigem, né, bastante capacidade computacional para ir aprendendo essas regras complexas, né? A arquitetura neural desse algoritmo já é muito complexa. Aprender essas conexões dentro dessa arquitetura é bastante custoso em termos computacionais. Tá? E hoje a gente tem cada vez mais, né, computadores específicos para inteligência artificial, para machine learning. Tá? A gente tem visto aí o crescimento da NVIDIA, né, que hoje é uma das maiores empresas do mundo, que simplesmente ganha dinheiro, na sua grande maioria dos casos, desenvolvendo chips, né, GPUs, para treinar algoritmos de inteligência artificial. Tá? Então, é uma tendência que continue crescendo, né? Então, essas duas coisas vão continuar crescendo. Big Data cada vez mais, né? A gente vê na área da saúde. Dados sendo coletados o tempo inteiro. Cada vez mais prontuários eletrônicos, cada vez mais dados de exames integrados, de acompanhamento dos pacientes, tudo integrado dentro do sistema. Então, essa quantidade de dados imensa é fundamental para o aprendizado desses algoritmos. Então, o algoritmo, em geral, está aprendendo o mundo zero. Tá? Quando ele está aprendendo a auxiliar no diagnóstico, no prognóstico de pacientes, ele está aprendendo o mundo zero, não sabe o que é uma vida, não sabe o que é um ser humano, então às vezes ele precisa de mais exemplos do que nós, humanos, para aprender alguma coisa, porque a gente já tem conhecimento de background, coisa que o algoritmo está aprendendo sobre o mundo do zero. Tá? A capacidade computacional também, e em terceiro lugar, os próprios avanços dos algoritmos. Né? Então, o que seriam algoritmos? De uma forma bem simples, né? É como se fosse uma receita de bolo o algoritmo, né? É um conjunto de regras para um objetivo específico. É uma receita ali. Então, tem isso, tem isso, tem isso, então daí vira um bolo no fim. Tá? Então, é mais ou menos isso, de forma geral, a ideia de um algoritmo, né? Conjunto de estratégias aí para tomar uma decisão. Tá? Então, essas três áreas têm sido fundamentais para o crescimento de Machine Learning, e o interessante é que são três áreas que não vão parar de crescer. Tá? As três áreas que estão empurrando o Machine Learning para cima, que é o Big Data, que é a capacidade computacional, e que é o desenvolvimento técnico dos algoritmos, não vão parar de crescer, crescer. Então, é uma certeza aí que a área não vai parar de crescer, né? Hoje é o pior momento que a gente tem daqui para frente em termos de qualidade de algoritmos de machine learning, tá? Então, eles só vão melhorar. O ChatGPT, assim, hoje, daqui para frente, daqui a um ano a gente vai dar risada, assim, da capacidade hoje do ChatGPT, né? E assim como em todas as outras áreas aí de machine learning, estamos coletando mais dados. Os computadores estão cada vez mais especializados, ou seja, estamos conseguindo rodar mais rapidamente esses algoritmos. E está vindo muita gente para a área. Tá? Então, hoje a área tem
demanda em todas, né, em todos os setores da economia, né, desde o sistema bancário até saúde, até educação, etc. Todas essas áreas estão contratando profissionais de machine learning, então está vindo muita gente para a área, então vão ocorrer cada vez mais descobertas, né, em termos de como otimizar esses algoritmos. Sim. Né, como diminuir o tamanho, como melhorar a eficiência desses algoritmos, como melhorar o aprendizado, etc. Tem saído novidades aí quase todas as semanas, né, e é uma certeza aí que a área não vai parar de crescer, né, então estamos só engatinhando. Engatinhando. Ao aproveitar aqui que você falou do ChatGPT, né, que daí agora mais recentemente, eu discutindo isso até na minha casa mesmo, fica aquela, porque eu tenho 2 filhas adolescentes, né, e daí elas têm um certo preconceito em relação a isso, eu, talvez conheçam pouco, mas aí fala assim, você está tirando a capacidade do indivíduo. Eu tenho uma filha que é como aquela, criou uma polêmica assim, como você vai colocar algo para fazer e tirar a capacidade do próprio indivíduo de gerar aquele raciocínio, não sei o que, não. E daí eu disse, deixa eu entender esse negócio até que ponto que tá, porque daí eu tô meio fora disso aqui, a gente tinha aqui essa conversa para acontecer, daí eu falei, deixa eu dar uma entendida aqui. E daí, qual foi o meu conceito? Daí eu quero que você fale. Eu coloquei um tema lá, que é da minha área, disse, deixa eu ver o que ele vai gerar de... E eu fiquei, assim, impressionada, de fato, com a capacidade que ele teve. Eu sei que, né, você falou, ainda vai ser melhor do que está, né? Mas eu fiquei impressionada com a capacidade de informação que, de fato, sobre aquele tema ele trouxe, né? Então, eu fiquei, assim, eu falei, assim, incrível, assim, fiquei impressionada, de fato. Ao mesmo tempo, eu falei assim, eu só sei criticar que isso aqui é bom porque eu sei o tema. Então, assim, né? Então, assim, eu sei sobre o tema. Então, aí eu sei que ele realmente fez, acho que eu não sei se eu faria como ele fez, entendeu? A sensação que eu tive é que eu faria talvez até inferior na qualidade do que ele fez. Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, porque assim, o quanto que a gente tem que saber quando a gente vai gerar, o quanto que a gente pode confiar, sabendo que isso já está desenvolvido, mas ao mesmo tempo ainda tem muito para melhorar, né? Então, assim, o quanto confiável é um texto, por exemplo, que vem no ChatGPT em particular que a gente está falando. Ótimo, não, acho que são ótimos pontos, né, principalmente o gancho das suas filhas que estão aprendendo a escrever direito, etc. Eu costumo usar o exemplo da calculadora, tá? Eu acho que as crianças, né, os jovens, têm que saber fazer contas e só trazer a calculadora depois que eles saibam fazer contas, né, que é o que ocorre hoje no ensino fundamental e no ensino médio. Tá? Eu acho que vai ser parecido com o ChatGPT. Então, as pessoas têm que saber escrever direito, né, até para fazer exatamente aquilo que você falou, saber criticar né, o ChatGPT quando é incorreto. Tá? Mesma coisa nos conhecimentos de medicina. Né? Então, é fundamental que seja utilizado o ChatGPT apenas por profissionais da área, né, que saibam identificar, saibam orientar, saibam direcionar os resultados dos algoritmos e saibam ir contra os algoritmos quando for o caso também. Tá? Então é fundamental esse conhecimento base assim, para usar esses algoritmos do que simplesmente usar como um atalho preguiçoso. Tá? Então, por exemplo, né, eu uso bastante também para me ajudar a escrever e-mails, a escrever relatórios, a escrever textos, etc. Mas sempre sabendo que eu sei o que está por trás, eu sei corrigir, eu sei direcionar, eu sei mudar, isso aqui não ficou legal, muda para isso, sabe? Eu pensei em colocar alguma coisa aqui no meio, me dar sugestões, etc. Então, trabalhar como um assistente, eu acho que isso daí é extremamente útil para a gente fazendo coisas mais difíceis. Sim. Né? Porque imagina, quando saiu a calculadora, houve uma grande crítica, principalmente por parte dos contadores. Tá? Eles falavam que ia acabar o emprego deles, dos contadores, porque as pessoas iam conseguir fazer conta em casa. Tá? E o que aconteceu hoje é um dos empregos mais comuns no mundo inteiro, tá? O emprego de contador, muito pelo contrário, né? Não tirou nenhum emprego, aumentou um monte de emprego dos contadores, e eles ficaram melhores naquilo que eles fazem. Então, em vez de ficar fazendo quantia de mais menos, hoje eles fazem contas muito mais complexas, eles conseguiram ajudar muito mais os seus clientes, aumentando muito mais a demanda por esse tipo de profissional. Tá? E assim todas as áreas, né? Historicamente, todas as áreas que se tornaram melhores naquilo que elas fazem, né, aumentaram a sua demanda pelo seu trabalho. E na área da saúde a gente não vai ter nenhuma substituição, né? Acho que decisões de vida ou morte tem que ter um ser humano responsável, a gente não pode colocar um algoritmo responsável por uma decisão diagnóstico nem prognóstico de pacientes, mas algoritmos vão dar um auxílio da mesma forma que existe auxílio de exames clínicos laboratoriais para o profissional de saúde. O profissional está com alguma dúvida do diagnóstico, ele pede um exame clínico laboratorial, no futuro ele vai pedir ajuda desses algoritmos. Né? Então eu estou desconfiado que esse
que o meu paciente tem essa doença, historicamente, um paciente que nem esse que está aqui, com esses resultados de exames, com essa característica demográfica, com esses sintomas, etc., qual é a probabilidade dele ter essa doença que eu estou desconfiado? Então, finalmente vai vir um auxílio direto à decisão dos profissionais de saúde, né? E o consenso hoje é que isso daí jamais irá para os pacientes, né? Irá sempre para o profissional de saúde, porque isso aí precisa ser filtrado, em primeiro lugar, essa informação. Sim. Né? E segundo, precisa ser feita a decisão sobre como comunicar isso ao paciente. Né? Então, imagine um paciente que tem um risco altíssimo de morrer aí nos próximos dias ou nas próximas semanas, né? Um algoritmo não saberia fazer isso, não saberia interagir, não saberia comunicar, não saberia Sim. orientar, né? Então, é um pouco essa ideia aí do uso de algoritmos de machine learning, né? Sempre com conhecimento, né? Dando para o profissional que já tem esse conhecimento por trás para amplificar o seu potencial de tomar melhores decisões. Ele é talvez um facilitador, uma melhoria na qualidade, né? E ganha-se tempo também, né? Porque daí, na equivalência da calculadora que você falou, então ganha-se muito tempo com a calculadora, né? Enquanto na época não se tinha, né? Então, eu acho que eu estou entendendo mais isso, assim, porque eu confesso que antes de... Assim, quando você vai entendendo um pouquinho mais, você quebra aqueles conceitos negativos, né? Porque a gente vê isso, talvez é a falta de conhecimento que dá, né? O julgamento, talvez, né? Então, assim, mas aí você começa a entender que aquilo tem algum fundamento e que pode, de fato, ser usado a nosso favor, né? E não o contrário, né? Que, inclusive, já vou engatar aqui na próxima pergunta, que é para saber exatamente isso, assim... é algo novo que exige talvez isso para os desavisados, talvez essa discriminação a respeito, né? Mas que isso também tem um lado como se fosse negro do negócio, né? Então, assim, isso pode ser usado para o bem e para o mal, né? Então, né? Isso pode tanto ajudar como atrapalhar, né? Então, isso não é essa a ideia, né? O exemplo do contador, né? Os contadores hoje fazem uma coisa muito mais interessante do que ficar fazendo conta de mais e de menos e de vezes ali o dia inteiro, né? Então, vai nos liberar para fazer coisas mais difíceis, mais interessantes, mais importantes. Sim. E trazendo aí um pouco mais para, assim, mais especificamente para a área da saúde, né? Porque assim, o que a gente tem? Que universos são esses da saúde? É a assistência e pesquisa, né? Então, assim, a gente vive esses dois cenários, vamos dizer assim. Então, assim, como que isso poderia ajudar e em que pé que está, assim, em que situação que está a inteligência artificial para o quesito assistência médica ou assistência em saúde, né, de uma forma geral, e na área da saúde, de pesquisa médica. Então, na área de pesquisa, a gente tem trabalhado bastante no desenvolvimento aí de algoritmos e resolvendo os problemas técnicos aí que a gente acha que vão ser muitos, né, da aplicação prática desses algoritmos na saúde. Como eu falei nisso, o primeiro grande desafio é que a saúde é muito mais consequente, né? Na saúde a gente não admite erros. Tá? Ok, um algoritmo errar que é o meu melhor amigo no Instagram, assim, mas o algoritmo não pode errar, auxilia diagnóstico, auxilia prognóstico de pacientes, são vidas, né, que estão em jogo. Tá? Então, nosso primeiro grande desafio no laboratório tem sido esse, né? Como desenvolver algoritmos que tomem decisões inteligentes no Brasil, para pacientes brasileiros, a partir dos dados que a gente coleta no Brasil. Então, esse é o primeiro grande desafio, principalmente regiões remotas do Brasil, onde a gente tem poucos dados. Como que a gente garante o aprendizado desses algoritmos, onde a gente tem poucos exemplos, que vão ser nessas regiões que os algoritmos vão ajudar mais, né? Então, regiões remotas do Brasil, onde você tem um único médico na cidade inteira. Tá? Esse médico não tem um otorrino para encaminhar esse paciente, não tem um cardiologista para encaminhar esse paciente. Esse médico tem que tomar basicamente todas as decisões dessa cidade remota. Né? No futuro, esse médico vai ter o auxílio de excelentes especialistas ali para tirar qualquer dúvida que esse médico tenha, que você esse algoritmo. Tá? Esse médico vai conseguir entrar lá e pedir auxílio ao algoritmo. Um paciente que nem esse, qual será o diagnóstico? Eu nunca vi nenhum paciente com essa doença, não tenho um otorrino para encaminhar, né? Qual é a possibilidade aqui? Ele vai tomando decisões a partir desse auxílio, ou eventualmente manda para outra cidade se necessitar do especialista de fato. Tá? Mas o nosso grande desafio nesse caso é como é que a gente garante que esses algoritmos vão funcionar em regiões que têm pouca disponibilidade de exames, poucos profissionais de saúde, características que vão desde alimentação muito diferente, até fatores de risco muito diferente, etc., para garantir que esses algoritmos vão auxiliar na realidade, na diferente realidade brasileira. Tá? Então, esse é um desafio técnico de pesquisa que nós temos trabalhado bastante, ou desafios técnicos de pesquisa, né? Incluem, por exemplo, um algoritmo que vai
reaprendendo a partir do momento que as coisas forem mudando. Uhum. Tá? Por quê? Porque a gente acredita que a inteligência artificial vai mudar a assistência à saúde e vai mudar o prognóstico dos pacientes para melhor. Tá? Então, o algoritmo não pode ficar estático, né? Porque as coisas vão mudar no sistema de saúde à medida que esses algoritmos chegarem no sistema de saúde. Então, ele vai ter que ir reaprendendo à medida que ele vai auxiliando. Tá? Então, ele vai auxiliando em decisões, a decisão, no fim, volta para ele, e ele vai reaprendendo a partir do que aconteceu com esse paciente, etc. Isso a gente chama de aprendizado contínuo, né? É um grande desafio técnico aí que a gente tem pela frente. Outros desafios, né, que a gente tem trabalhado, tem um aluno que está defendendo a tese de mestrado em breve. Desenvolver algoritmos que falem, esse algoritmo aqui que está ajudando esse profissional de saúde, para esse paciente, o algoritmo vai errar. Ou seja, esse paciente aqui com essas características, o algoritmo nunca viu antes, é um paciente totalmente diferente, e normalmente ele toma decisões erradas para esse paciente, então vai ter essa possibilidade de falar para o médico, nesse caso, é melhor eu não te dar um auxílio. Né? Algoritmos que falam, eu não sei, que a gente tem que chamar, né? Algoritmos que falam, eu não sei. Tá? E muitas outras coisas, por exemplo, né? A área de aprendizagem de transferência, né? Algoritmos que aprendem onde a gente tem muitos dados, por exemplo, com dados de paciente de São Paulo, e a gente faz o ajuste para a realidade do interior do Tocantins, por exemplo. Tá. Ou seja, o algoritmo ele aprendeu sobre como essa doença funciona aqui em São Paulo, que ele tem muitos dados, porém, vamos fazer um ajuste para ele aprender a auxiliar no diagnóstico dessa doença para esse profissional de saúde do interior do Tocantins, onde as coisas mudam muito. Tá? A gente chama de aprendizado de transferência. Então, existem muitos desafios técnicos aí, extremamente empolgantes, que a gente tem trabalhado no laboratório. Deixa eu aproveitar e perguntar, assim, então, por exemplo, quanto mais eu usar mais isso, eu ajudo nesse desenvolvimento sabe, dessa aquisição dos dados e dos algoritmos e desse machine learning aí, eu ajudo, assim, quanto mais eu uso, eu ajudo? Sim, a ideia é essa, né? Então, eventualmente, quando esses algoritmos estiverem aí sendo utilizados, né, os profissionais de saúde possam dar um feedback para esses algoritmos, do tipo, isso aqui que você falou aqui não acontece aqui, ou isso aqui que você falou que tinha alto risco de diagnóstico, de ter esse diagnóstico, eu fiz o exame e deu negativo, então você errou. Isso volta para o algoritmo, assim como volta para humanos, né? Às vezes a gente toma uma decisão errada e a gente, indiretamente, né, vai reconfigurando as nossas conexões neurais para não fazer mais esse erro no futuro. Então, é muito importante, assim, como humanos, para algoritmos também. Então, eventualmente, vai sim voltar essa informação para os algoritmos e eles vão reaprender com essa informação. É impressionante, né? É impressionante mesmo, assim, ou seja, isso tudo veio para ficar, para melhorar, para agregar, né? Ok, tem lá uma parcela que veio para atrapalhar, né, para tumultuar, mas acho que no contexto geral isso tudo é para agregar e para facilitar a vida das pessoas, né? E eu acho que no caso da saúde, provavelmente vai ser a área mais positiva para os profissionais da área. Né? Por quê? Porque à medida que profissionais de saúde tomarem melhores decisões, as pessoas vão começar a ir mais ao médico. Isso, Tá? Pra que eu vou ficar em casa com uma tosse? Estava com uma tosse há umas semanas que durou 2, 3 semanas e eu com preguiça de ir no hospital. Não sei se eu vou ter que pegar fila. Não sei se o diagnóstico vai ter sido certo. Se eu tivesse certeza que o meu problema ia ser resolvido na hora, eu ia receber o melhor diagnóstico possível, o melhor tratamento, ia dar tudo certo, estado da arte, comprovado ali que é a melhor decisão certa, otimizada no mundo inteiro, no Brasil inteiro, etc. Eu teria ido no primeiro dia. Por que eu vou ficar com dor? Por que eu vou ficar na dúvida? E eu acho que as pessoas vão começar a ver isso, que as decisões vão melhorando, né, com o tempo, com esse auxílio dos profissionais que os profissionais de saúde vão ter. O próprio sistema, a própria gestão em saúde já está se tornando mais eficiente com o uso desse algoritmo. Muitos hospitais aqui em São Paulo estão usando para gestão em saúde, né, otimizar a fila de pacientes, otimizar a alocação de profissionais, etc. E vai tornar a experiência melhor do paciente no contato com o sistema de saúde, e as pessoas vão começar a ir mais ao sistema de saúde. Tá? Então, eu acho que isso daí vai aumentar a demanda, né? E vai ser ótimo para os profissionais de saúde, vão conseguir ter um impacto positivo maior, né? Então, o próprio bem-estar aí dos profissionais de saúde, acho que vai, né, a satisfação com o trabalho, eu acho que vai melhorar, né? E também vai aumentar a demanda para esses profissionais, as pessoas vão começar a ir mais ao médico, elas vão saber, quando eu vou nesse hospital aqui, nesse médico aqui, que usa aquele robozinho, faz aquelas continhas e tal, eu recebo o diagnóstico certo, o melhor medicamento para mim, para uma pessoa como eu especificamente, tá? Então, é um problema histórico aí da área da saúde, que os tratamentos são testados a partir de médias, de grandes médias. Sim. Tá? Então, o estudo clínico randomizado é assim, né? Então, você, né, sorteia uma população ali, testa o que era antes, testa coisa nova e vai ver se em média é melhor. Mas a gente não está vendo se essa intervenção funciona
para pessoas acima de 40 anos, com 2 filhos, 3 cachorros, que moram na Zona Leste e não sei o quê. Tá, Então, é base na grande média. Então, às vezes, hoje em dia, o sistema de saúde acaba tendo que fornecer intervenções que às vezes não vão funcionar para essa pessoa. Por quê? Porque em média funciona e a gente não sabe para quem que funciona. Tá. Eventualmente a gente vai saber para quem que funciona, né? Então as intervenções vão ser mais personalizadas. Mais precisas, né? Assim, a informação final vai ser mais precisa, né? Exatamente. E a gente não é aquela coisa de criticar a máquina, mas ao mesmo tempo é isso. Assim, o ser humano também tem os equívocos, né? Então, assim, a gente só que daí a gente constitui em cima da quantidade de informação que aquela pessoa tenha, né? Então, assim, mas considerando que a pessoa tem uma quantidade, ou seja, tem, né, inteligência, tem uma quantidade de informação, né, grande e usa a tecnologia, né, usa essa ferramenta, isso tudo, né, é para somar, né, é para agregar, né? Exatamente, né? Traz o conhecimento humano, né, com o conhecimento da máquina, chegando num consenso com a decisão totalmente humana sempre. Sim. Então, na saúde, a ideia toda, até agora, assim, é na assistência, é na área de pesquisa e é na área de gestão também, né? Gestão é a área que tem sido mais rapidamente colocada na prática, né? Porque a gestão, né, assim como outras áreas da economia, é melhorar a eficiência, né, do próprio sistema, né? Então, muitos hospitais aqui de São Paulo já estão usando, né, seja em decisões como otimizar a fila de pacientes, né? Por exemplo, em vez de colocar 20 minutos ou 40 minutos para todos os pacientes, tem paciente que precisa de 1 minuto, tem paciente que vai precisar de 1 hora, tem paciente... O algoritmo consegue entender, dados os sintomas, as características do paciente, quanto tempo esse paciente provavelmente vai precisar, né? E já alocar para evitar períodos de alta demanda ou baixíssima demanda, né? Alocar mais, de forma mais saudável aí essa fila de pacientes, né? Também para evitar no-show, né? Muitos hospitais de São Paulo estão usando isso, né? Algoritmo que faz a predição, um paciente com esses sintomas, que mora nessa região, provavelmente não vai vir hoje, vamos mandar uma mensagem para esse paciente, para garantir que a gente não vai perder a visita dele. Vamos lembrar ele, vamos checar, ver se está tudo certo, e se ele confirmar que não vem, a gente já ajusta a fila de novo, etc. Tá? Então, isso em questão de fila de paciente já é muito usado aqui em São Paulo, e que são algoritmos que aprendem com o histórico, né? Aprendem com o histórico. Sim. Que esse paciente daqui dessa região com esses sintomas tem uma probabilidade de não aparecer de 92%, por exemplo, já manda um SMS, uma mensagem para esse paciente, checa se ele vem, se não vem, etc. E também para alocação de profissionais, né? Alocação de recursos físicos e humanos do hospital, né? Então, por exemplo, quantos leitos de UTI eu vou precisar na sexta-feira no meu hospital? Depende da característica dos pacientes que estão internados no meu hospital na segunda e na terça-feira. E o algoritmo já consegue ver, dadas essas características desses pacientes, a gente vai precisar de provavelmente 7 ou 8 leitos de UTI, e aí você já consegue alocar de forma melhor, de novo, evitando períodos de altíssima demanda, né, que tem gerado grandes problemas de burnout hoje nos profissionais de saúde, né, até momentos de zero demanda, tentar equilibrar melhor aí essa demanda entre as atuações dos profissionais de saúde e não ter, né, falta de leitos ou excesso de leitos, etc. Melhorar a otimização mesmo do funcionamento do dia a dia do sistema, né, e até em decisões sobre triagem, né, os pacientes já aparecem com alguns sintomas, qual é o primeiro profissional que esse paciente vai ver, né? O algoritmo consegue identificar, normalmente vindo por esse caminho, costuma resolver melhor o problema do paciente, etc. Então, em todos os momentos aí da gestão de saúde, a gente já tem começado a ver o uso desse algoritmo. Na prática clínica, ainda está engatinhando, né? De novo, por quê? Porque uma área mais consequente, a gente precisa ter mais cuidado. Os algoritmos estão melhorando a cada dia, então não é uma coisa assim que a gente precisa colocar hoje, né? Os algoritmos daqui a um mês serão melhores do que os de hoje, etc. Então, a gente está encaminhando, né? E o nosso laboratório e outros laboratórios aí ao redor do mundo estão nessa estratégia, né? Vamos tentar resolver os problemas técnicos, né? São aqueles que eu mencionei para você, aprendizado de transferência, aprendizado contínuo, etc. Vamos tentar ir resolvendo os problemas técnicos para quando a área tiver madura o suficiente, né? Os profissionais de saúde tiverem maduros suficientes, o próprio sistema, os próprios pacientes tiverem maduros suficientes, etc. De ser o momento de colocar esse algoritmo na prática, eles vão chegar com a melhor qualidade possível. Tá? Então, essa é a fase que nós estamos hoje. Mas, como eu falei no início, é uma certeza que esses algoritmos vão transformar a área mais difícil, a área mais complexa e a área que coleta mais dados de todas. Então, é a área perfeita para esses algoritmos auxiliarem em decisões. Difícil é a mais difícil, é a mais complexa e é a que coleta mais dados. É impressionante, né? E se a gente compara Brasil com outros, assim, isso tem diferença em relação a... Porque a tecnologia, ela é universal, né? Então, isso tudo está em todos os lugares. Mas, assim, teria diferença entre países, assim, não sei se tem como
O Brasil tem uma grande forma. vantagem, né? Acho que é o melhor país do mundo para utilizar a inteligência artificial, porque os algoritmos precisam de diversidade para aprender. E não existe nenhum país tão diverso e tão desigual quanto o Brasil. Tá? Nenhum país tem todas as raças, nenhum país tem todas as religiões, nenhum país tem todas as classes sociais, todos os fatores de risco, todos os hábitos alimentares possíveis, até clima, a gente tem uma diversidade imensa, como o Brasil. E esses algoritmos, quando eles aprendem com diversidade, eles ficam melhores. Tá. Então, a gente tem pesquisas onde nós desenvolvemos algoritmos que aprendem com dados de pacientes brasileiros, e nós testamos em outros países, esses algoritmos funcionam melhor nesses outros países do que os algoritmos que só aprenderam com dados desse país. Gente, tá. Porque um algoritmo que aprende com dados brasileiros, ele viu tudo. É mais rico, né? Ele pegou todas as nuances, pegou todos os detalhes dessa doença, todos os possíveis impactos, todos os prognósticos dos pacientes das doenças, etc. Legal. Então, o Brasil, a inteligência artificial precisa do Brasil. Tá. Eu acho que a gente tem uma mina de ouro aqui no Brasil que pode ajudar muitos países do mundo. E o contrário não é verdadeiro, tá? Quando a gente traz dados de outros países para o Brasil, o algoritmo ele se perde, ele é muito ruim, porque ele não viu várias coisas aí que ele deveria ter visto. Várias nuances, vários detalhes. Mas aí, na prática, como é que isso funciona? Assim? Como é que é como se fosse um programa? Você vai pegar um algoritmo como se fosse, sei lá, um programa de tal país e vai usar, sei lá, num hospital aqui, não sei. Então, como é que é isso na prática, assim? A gente tem uma pesquisa hoje com 8 países ao redor do mundo de mortalidade neonatal. Tá? Então, nós temos nós desenvolvemos algoritmos, dada a característica que o bebê nasce, qual é a probabilidade desse bebê morrer no primeiro mês de vida? Tá? Mortalidade neonatal, 28 dias, primeiro mês de vida. E aí o algoritmo vai lá e aprende, então um paciente, uma criança, né, que nasceu com essas semanas de gestação, com esse peso ao nascer, cuja mãe tem essa escolaridade, que nasceu num hospital, todas as informações são coletadas aí dos bebês que nascem, o algoritmo ele aprende, dadas as características, esse bebê daqui tem, por exemplo, 91% de probabilidade de morrer no primeiro mês de vida, por exemplo. Tá, e a gente vai checando, a gente tem contado que esses algoritmos funcionam muito bem. Aí nós pegamos esses algoritmos, nós falamos, vamos testar esse algoritmo que aprendeu com dados de pacientes brasileiros na Índia. Ele funciona muito bem. Tá? O contrário não é verdadeiro. Porque é uma sociedade muito mais parecida, muito mais unificada, assim, de cultura e de características genéticas, etc. Então, o algoritmo, ele viu, quando ele aprendeu com dados da Índia, ele viu uma característica muito específica de pacientes, tá? Mas não entendeu, às vezes, a doença como um todo, porque ele não viu todas as nuances. Tá? E um algoritmo que aprende com dados dos bebês brasileiros funciona bem em outros lugares. Tá? Então, é um resultado fascinante. E dentro do Brasil... e aí tem desafio para nós, Brasil. Então, o Brasil é bom para o mundo, mas o Brasil não é bom para o Brasil, às vezes. Por quê? Imagina um algoritmo que aprende com dados de São Paulo. E você quer que ele funcione no interior do Tocantins. Não vai funcionar. Ele vai funcionar muito mal. Tá? E a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer esse ajuste fino que eu falei de aprendizado de transferência, que é como o profissional de saúde faz. Então, o profissional de saúde faz uma residência em São Paulo, né? Ele aprende sobre essa doença, vê as características desse paciente de São Paulo, e aí ele vai atuar, por exemplo, no interior de Rondônia. Tá? Ele não pode fazer exatamente o que ele fazia em São Paulo. Tá? Os pacientes são diferentes, os fatores de risco são diferentes, né? As próprias doenças infecciosas mudam muito, pode confundir esse diagnóstico com outro diagnóstico, Então, ele tem que se reaprender, esse profissional de saúde, com a realidade do interior de Rondônia. Do local, né? Então, é exatamente assim que esses algoritmos funcionam. Então, dentro do Brasil, é difícil esses algoritmos se moverem. Naturalmente, a gente tem que fazer porque o Brasil é muito diverso, muito desigual, mas quando o algoritmo aprende com dados do Brasil inteiro, ele é muito poderoso. Ele é muito rico de informação, né? Como se ele... Como profissional de saúde, imagina, que foi em todas as cidades brasileiras, conhecer essa doença e conheceu todas as formas dessa doença, com todo tipo de paciente, com todo tipo de prognóstico, com todo tipo de fator de risco. Ele vai ser um profissional excelente para essa doença. É como se fosse uma pessoa muito, muito experiente já, assim, de vida, né? Assim, de vivência, né? Na área, né? E é um dos motivos pelos quais esses algoritmos vão ajudar, especialmente em doenças raras. Tá? Porque o profissional de saúde de doenças raras, às vezes, viu poucos exemplos. Aprendeu mais no livro, não sei o que, viu poucos. O algoritmo, às vezes, ele viu centenas, milhares, milhões. Então, eu acho que especialmente doenças raras vão ser importantes. E a gente já está chegando ao fim aqui. Não sei se você quer trazer alguma discussão aí, outra que eu não tenha exatamente feito algum questionamento.
Mas o quanto que isso pode impactar na relação médico-paciente, né? Então, assim, porque daí isso é uma preocupação e, assim, a relação médico-paciente, ela é fundamental para o processo todo. Isso a gente falando ali no setor assistência, né? Então, assim, isso não pode ser quebrado, porque assim, se a gente quebra a relação médico-paciente, todo o processo de tratamento, engajamento, né, comprometimento do paciente, isso vai tudo para o ralo, né? Então, assim, tem alguma probabilidade, assim, uma possibilidade de conceito negativo da inteligência artificial nesse quesito, não? Eu acho exatamente o oposto, né? Eu acho que a inteligência artificial vai liberar o lado humano da medicina. Por quê? Hoje, qual é a principal crítica, queixa dos pacientes e dos médicos? Né? O tempo passado com burocracias, né? Que vão desde digitação do prontuário eletrônico, digitação das informações do paciente. Então você vai lá e conversa com o paciente, poxa, como é que foi essa consulta? É frequente o paciente falar que o médico ficou olhando para baixo pro teclado, ficou olhando para a tela, mal me tocou, Porque, de fato, é uma demanda que existe hoje para profissionais de saúde preencherem prontuário eletrônico. Isso vai cair em breve. Tá? O profissional de saúde vai parar de preencher prontuário eletrônico. Nossa. Como é que vai funcionar? É nosso sonho. Exatamente. Porque é muito bom só conduzir, assim, conduzir olhando para a pessoa, né? E daí... Perfeito. E como é que já funciona hoje? Já existem startups nos Estados Unidos e alguns hospitais, como a Clínica Mayo, já faz isso nos Estados Unidos. O médico conversa com o paciente, o algoritmo ouve a conversa, preenche prontuário eletrônico. Ai, que delícia. O algoritmo, ele ouve e vai preencher. No máximo aparece ali na tela, o médico vai checando se está tudo preenchidinho certinho, continua conversando com o paciente, olhando olho no olho. Né? Então, vem aí a volta da medicina. Exatamente, porque isso se perdeu mesmo com a necessidade da documentação, né, do que o paciente está falando. Sim, é muito tempo perdido desnecessário, né, que o médico tem muito mais coisas importantes para fazer do que ficar preenchendo burocracias. Né? E isso vai cair e vai sobrar mais tempo para quê? Para ouvir o paciente, para tocar no paciente, para sentir o paciente, para fazer acompanhamento, praticar a medicina de fato. Tá. Então, essa é uma realidade de hoje, mas assim, ao mesmo tempo, em quanto tempo, não sei se isso tem como, isso vai se tornar, assim, porque isso está num processo de melhoria, como você muito bem falou, mas assim, nunca tem fim o quanto que ideal isso vai ser, porque isso é como se fosse infinito a melhora, essa é a ideia, assim, de ser sabe, assim, algo que vai sempre melhorar, ou tem um limite que isso vai chegar e a gente vai dizer, sei lá, daqui 20 anos, isso a gente chegou num ponto que seria o máximo que isso poderia agregar, assim, poderia... Eu acho que o ritmo de melhorias, né, deve cair, né, a velocidade de melhorias deve cair, mas eu imagino que sempre a gente vai conseguir ir melhorando, né, à medida que a gente vai coletando mais dados dos pacientes, à medida que esses algoritmos vão se tornando melhores, a gente consegue retreinar algoritmos mais rapidamente. Então, a tendência é que vai sempre melhorando e sempre se ajustando, né, às necessidades do profissional de saúde e do paciente. Né? Então, ou seja, que tipo de alerta o profissional de saúde gostaria de receber ali na sua tela, por exemplo. Então, à medida que ele está conversando com o paciente, uma coisa que a gente vai ter que descobrir com o tempo isso. Né? Então, o médico está conversando com o paciente e o paciente começa a relatar os seus problemas, etc., qual o momento que eu coloco um alerta do tipo, esse paciente aqui talvez tenha esse problema grave de saúde, talvez esse paciente precise se internar nesse momento, talvez, né? Então, isso é uma coisa que vai ter que vir de aprendizado, né? De quanto o profissional de saúde gostaria, como é que você otimiza essa questão dos alertas, das informações, de também não distrair tanto o profissional de saúde no seu contato com o paciente. Né? Então, da mesma forma disso, a gente tem muitas outras questões que a gente vai precisar otimizar e que vai levar tempo. É importante deixar claro, né, que é uma área que está engatinhando, né? Ainda nem começou, eu costumo dizer, né? É uma área que está na sua pré-história ainda e que, por definição, ela vai melhorar. Porque a gente vai ter mais dados, os computadores estão mais rápidos, os algoritmos estão melhorando. Então, por definição, é uma área que sempre vai melhorar, porque essas três coisas não vão parar de crescer. As três coisas que estão empurrando o machine learning para cima não vão parar de crescer. Né? Então, é uma certeza que isso daí, a tendência é só ir melhorando e melhorando. Às vezes as pessoas criticam um pouco a qualidade do ChatGPT hoje, né? É porque não viram ainda isso, né? Que é um contínuo. Né? É uma área extremamente nova, o ChatGPT não tem 2 anos. Né? Os algoritmos conversacionais não tem 2 anos, então é uma tecnologia extremamente nova. E já mudou tanta coisa, né? Tanta pessoa tá utilizando para melhorar as suas decisões, seu dia a dia, a sua produtividade, né? E é uma área extremamente nova, a tendência é ir melhorando, tá? Então, a minha sugestão é, para quem não está usando hoje esses algoritmos ainda no seu dia a dia, pelo menos acompanhe, né? E sempre com a mentalidade de que, esse é a pior decisão que esses algoritmos vão tomar daqui para frente,
é hoje. É hoje, tá. É porque vai melhorar. Nossa, eu ainda queria fazer mais uma pergunta, porque daí no que você falou de novo do chat GPT, eu lembrei de, que eu não sei, assim, não sei como é que eu chamo, mas assim, tem o Gemini, tem o Perplexity, tem Sim. alguns outros aí, assim. Sim. E como que você faz eles se equivalem, assim, quais as diferenças entre, não sei se chama de plataforma, como é que é a melhor forma de falar, de chamar cada um desses, né? Então, como que a gente compara eles, assim, sabe, e quantos tem, né? Porque eu conheço, agora eu tô lembrando desses três, mas o que tem mais por aí? A base desses algoritmos é a mesma hoje, né? A base desses algoritmos são os transformers, né? Que é uma arquitetura de redes neurais profundas que usa o fenômeno de atenção, né? Que é o quê, né? Esses algoritmos conseguem prestar atenção em partes diferentes de um texto. Por exemplo, eles sabem dar peso para cada palavra de importância, eles conseguem escrever melhor por causa disso. Foi uma técnica que foi inventada em 2017, né? Então é relativamente recente. Então a base deles é a mesma, mas você tem pequenas diferenças, tanto em dados de treinamento desses algoritmos, tá, quanto pequenas mudanças mais técnicas na arquitetura desses algoritmos ou no ajuste desses algoritmos, etc. E por isso que hoje a gente tem vários algoritmos, né, de LLMs, que a gente chama, né, Large Language Models, né, que seriam esses que você mencionou. Então, o ChatGPT, o Gemini, o Claude, em geral, são os três melhores que a gente tem hoje, né, e cada um é melhorzinho em uma outra coisa, né? Algum algoritmo é melhor para identificar a imagem, outro é melhor te ajudar a escrever texto, outro é melhor te responder uma pergunta, porque cada um tem pequenininhas diferenças entre eles. Tá? Então, acho que vale a pena testar e ver para aquilo que você usa especificamente, né, qual dessas opções é a melhor, porque existem algumas diferenças, mais poucas, né? E a gente temos vários benchmarks, né, várias formas de avaliar a qualidade desses algoritmos, né, que têm demonstrado que esses três são relativamente parecidos hoje. Tá? Então, para a grande maioria das ações, esses três são relativamente parecidos. Tá, entendi. Nossa, sensacional. Olha, até que deu pra gente... Até que eu me saí bem aqui, né, nesse universo tão diferente aí. Foi ótima conversa, foi muito bom. Né? Nossa, Alexandre, super obrigada, né? Eu espero que isso, né, seja de grande valia aí para os nossos associados, né? Porque isso é uma informação muito rica, né? E acho que é uma quebra de paradigmas, na verdade, né? Então, assim, a gente, né, o ser humano, ele reage um pouco a mudanças, né, ao novo, né? Então, que mundo é que é esse, né? Confio ou não confio, né? Então... Mas eu acho que, né, com a sua explicação aí, acho que dá para tirar aquele medo, e né, que é aquilo lá, usando para o bem, né, então isso só vai de fato agregar, né, então eu acho que, né, você associado, aproveite bastante, né, espero que você tenha aproveitado bastante esse episódio, e gostaria de agradecer aí mais uma vez ao Alexandre que está conosco. Eu que agradeço o convite, obrigado. Muito bem.